Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, gente, eu só quero falar pra vocês que eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de setembro. Vocês vão estar vendo ele na metade de dezembro, ou seja, vai ter um gap bem grande. Mas enfim, espero que com vocês aí do futuro tudo esteja bem, tá? E bom, gente, o livro que a gente vai conversar hoje, então, é o A Metamorfose, do Kafka. E bom, assim, eu acho que para começar uma conversa sobre esse livro é um livro que dispensa comentários, né? Dispensa elogios, dispensa tudo, porque, enfim, é um grande clássico da literatura. E eu tô gravando esse vídeo só para deixar registrado mesmo esse meu primeiro contato com a obra do Kafka, que vai ser com certeza um autor que eu vou querer voltar, né? Que eu vou querer voltar aqui no Metamorfose e de que eu vou querer conhecer os outros livros dele, porque eu gostei muito da escrita dele e porque, enfim, ele é um autor muito importante para a literatura contemporânea no geral. Mas deixa eu contar um pouquinho então sobre o que é que se trata a Metamorfose. Bom, aqui no Metamorfose a gente vai então acompanhar a história do Gregor Samsa, que é então um jovem ali que certo dia acorda como uma barata gigante, né? O corpo dele se metamorfoseou no corpo de uma barata gigante. E numa metamorfose a gente então vai acompanhar o Gregor Samsa lidando com esse dilema. E bom, o livro é essa imersão então aí na vida do Gregor Samsa como uma barata gigante. Então a gente vai acompanhar aqui no decorrer dessa história, a gente vai acompanhar a forma como o Gregor Samsa reage a essa transformação, né, essa metamorfose. E não só a forma como o Gregor Samsa reage, porque é o seguinte, o Gregor Samsa mora com a família dele. E então, no livro a gente vai acompanhar também a forma como a família dele reage a essa situação muito estranha e muito bizarra. E bom, assim, gente, primeiro de tudo eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre a Metamorfose, porque muito já foi dito, muito já foi falado, muito já foi trabalhado. Mas, como eu falei pra vocês, eu quero deixar esse registro aqui, porque eu acho importante e pra mim faz muito bem também ter esse desabafo, né, ter essa conversa aqui. É muito bom falar sobre os livros que eu leio, fazer esse diálogo aqui, né, tipo essa sessão de terapia sobre a leitura. E assim, gente, esse livro aqui, como vocês podem imaginar pela sinopse, né, é uma grande metáfora para muitas coisas, porque, assim, uma coisa que eu sempre vejo em livros como A Metamorfose, que são livros que aparentemente tudo tá ali no texto, mas que na verdade tem toda uma coisa por trás, né? Como se fosse um iceberg, que a gente vê só a pontinha no texto e o que tá por trás é da subjetividade do leitor. E assim, a sensação que eu tive lendo esse livro, e de que quero lembrar aqui que esse livro abre para muitas interpretações, como eu falei pra vocês, é um texto muito metafórico, mas a minha chave de leitura para a Metamorfose foi a questão de que é o seguinte, para mim essa metamorfose do Gregor Samsa mostra o desejo dele de sair daquela vida medíocre em que ele estava vivendo. Então essa transformação que acontece na vida dele, eu senti muito como se fosse uma vontade dele, né, um desejo de sair ali daquela vida medíocre, de sair da vida com os pais dele, de sair daquele trabalho que ele está vivendo. A gente aqui no início do livro acompanha a forma como ele reage com o gerente dele, que vai atrás dele e entender por que ele não foi trabalhar naquele dia em que ele se transformou naquela barata gigante. E eu vejo muito como essa questão dessa metamorfose como uma forma de libertação, mas que ao mesmo tempo é uma libertação que aprisiona, né? Uma libertação que ele quer sair ali daquela vida, quer mudar aquela realidade ali na qual ele vive, né? A realidade dele como ser humano, né? Como uma pessoa, mas ao mesmo tempo em que ele tem esse desejo e de que essa mudança, né? Essa metamorfose acontece, é uma metamorfose também que aprisiona porque essa mudança acarreta esse problema que é então a rejeição da família dele. Então assim, eu vi muito o livro com esses olhos, com essa chave de leitura de que assim, ele serve como um anseio dessa mudança, de sair daquela vida do Gregor Samsa, né? Porque o Gregor Samsa é um jovem, apesar de a idade dele não ser relatada aqui no livro, mas eu, enfim, imaginei ele como um jovem, e de que essa mudança que ele passa, né, ela tem o preço dela, que é então essa rejeição, essa coisa mal vista pela família. E eu vejo essa metamorfose como o preço que você paga por ter esse anseio, por querer sair ali daquela sua zona de conforto e de quando você sai. Mas eu tava conversando com um amigo que leu e que gosta muito da obra do Kafka. A chave de leitura dele foi outra, por exemplo, porque o que ele fala é de que esse livro aqui representa a forma como a família tradicional burguesa gosta de esconder as coisas indesejadas,
A família do Gregor Samsa, então, a partir do momento em que ele se metamorfoseia nessa barata gigante, mantém ele preso, mantém ele recluso dentro do próprio quarto, não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém veja o filho deles naquela situação, o que também é uma ótima chave de leitura, né? Porque essa minha chave de leitura, gente, dessa questão da libertação e do preço dessa libertação, né? De o fato de você mudar, de você, enfim, passar por uma transformação e as pessoas próximas da sua família te rejeitar, né? Não aceitar essa transformação, que pode ser boa e pode ser ruim, enfim, dependendo do ponto de vista, é uma coisa muito contemporânea minha, porque eu tenho muito essa sensação, né, dessa coisa de que toda liberdade e toda mudança, ela vem com um certo preço. E uma coisa que esse meu amigo, que é o Carlos, pontuou, né, que ele mostrou essa questão de que esse livro aqui representa como a família burguesa quer esconder ali as coisas indesejadas dela, é uma coisa muito mais condizente com o contexto do livro, porque esse livro aqui foi escrito no início do século XX, ou seja, tinha muito essa questão, né, essa questão do pertencimento, essa questão de não se sentir ali naquele lugar, né, de ser rejeitado pelo fato de você querer mudar, de você sofrer uma mudança, é uma coisa muito de hoje, é um debate muito atual, muito contemporâneo, e que, assim, poderia também ser na época do Kafka, né, porque eu acho que essa questão de como as pessoas reagem às mudanças, né, e principalmente às mudanças bruscas, também é uma coisa que sempre existiu no mundo, né, então, assim, o que eu achei muito legal do A Metamorfose é de que ele é um livro que ele abre pra muita coisa, ele é um livro muito vasto pra muitas interpretações e pra muitas leituras. Eu posso ter visto isso nessa minha primeira leitura, mas sei lá, daqui a 10 anos, se eu for reler, talvez eu veja outra coisa sobre esse livro. E o que eu acho que torna esse livro um clássico e ele torna ele tão universal é de que ele poderia se passar em qualquer lugar do Ocidente, sem brincadeiras, e de que ele poderia se passar nos dias de hoje, assim, e eu acho que isso, né, essa atemporalidade dele é uma coisa muito impressionante, assim, é muito brilhante, sabe, esse diálogo que ele tem com as questões do início do século XX e de que ele continua mantendo por um outro viés com as questões do século XXI, por exemplo, e mais de 100 anos separam a metamorfose dos tempos atuais, e eu acho isso muito, muito, muito brilhante. E uma das coisas que eu quero ressaltar aqui pra vocês, de que eu ouvia muita gente falando de que o Kafka era o pai da literatura contemporânea, né, é de que o Kafka ele não precisa fazer malabarismo com as palavras para contar essa história e para deixar todo um subtexto por trás do texto que tá ali jogado pro leitor, sabe? Ele é muito curto, ele é muito direto e tudo que precisa está no texto, sem grandes firulas, sem grandes palavras muito rococorizadas, sabe? Sem aquela coisa mirabolante para contar uma história que tem um subtexto, nem nada disso. O que tá aqui nesse texto é o que tá e aí vai depender do leitor, vai ser jogado pro leitor e o leitor vai vir como prisma para reflexão sobre essa obra, né? Para cada leitor vai tirar dela. E eu achei isso muito impressionante. Assim, foi um livro que eu gostei muito, tá? Eu acho que não tenho muito o que falar, porque senão vou acabar me repetindo e muito, como eu falei pra vocês, muita coisa já foi dita sobre esse livro. Mas é isso, gente. Essa foi a minha leitura da Metamorfose em 2020. Então essas foram as minhas impressões. Talvez, sei lá, daqui a 5 anos eu releia e volte pra ver como foi a minha primeira reação lendo, né? E é isso. Eu acho que é um livro que é muito bacana. Eu acho que é um livro que vale muito a pena a leitura. É um livro super curto. Ele tem em torno de 130 páginas, 150 páginas, dependendo da edição, e de que, assim, vai te abrir para muito debate, e eu acho que esse livro, gente, é um ótimo livro para você ler com amigos e botar na mesa do bar, botar na mesa do Google Meet, né, nessa situação atual, e conversar e trocar ideias, porque, assim, tá aqui um livro que abre para muita interpretação, e de que se você juntar mais 2 pessoas que leram, a conversa vai durar aí pelo menos durante umas 2 horas, porque tem muita coisa para ser tirada aqui desse livro. Assim, gente, só para finalizar mesmo essa conversa, falo pra vocês que A Metamorfose é um livro monumental. Eu tinha muito medo de ler esse livro, tenho muito medo de ler os clássicos, sabe? Porque, enfim, às vezes eu não me sinto preparado, mas como eu estou fazendo uma matéria, e nessa matéria a gente vai discutir um texto sobre a Metamorfose, eu precisava ler, porque, assim, não dá pra gente debater um texto sobre um livro sem você ter lido o livro. Mas é isso, gente. Olha, fica aqui essa dica, tá? Super recomendado. Se você não tinha curiosidade de ler, recomendo muito você ler, sério, sem brincadeira. Você não vai se arrepender dessa leitura. E se você já tem curiosidade de ler, meu filho, só corre pro abraço, porque esse livro aqui merece ser lido, tá bom?
É isso, gente, e eu quero falar aqui pra você, caso você seja novo aqui no canal, que toda quarta e todo domingo a gente está conversando sobre algum livro, sobre literatura aqui nesse canal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu likezinho, não se esqueça de se inscrever para acompanhar novos vídeos. E se você já leu a Metamorfose, fala aí qual foi a sua chave de leitura, qual foi a sua interpretação, que vai ser muito legal conversar com você, tá bom? É isso, gente, ó. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.